Olá, terceiro ano AFD, terceiro BFD, disciplina Fundamentos Filosóficos e Sociológicos da Educação. Mais uma série de vídeos que eu irei gravar para facilitar ou complementar a compreensão dos autores que queremos trabalhar. Pelo visto, a quarentena tende a se estender por mais um período, então eu vou continuar fornecendo esses vídeos como uma forma de potencializar um pouco para além das apostilas, comentar o que já foi entregue nas apostilas para vocês. Nós estamos agora com sociólogos, né? Passamos por bastante filósofo no início do ano e agora retornamos para iniciamos os sociólogos. Falei de Comte um pouquinho da filosofia positiva, do conservadorismo comtiano. Falei do Emile Durkheim, da sua noção de indivíduo, de estado nos vídeos anteriores. E hoje eu vou começar um autor novo, outro clássico da sociologia, que é o Max Weber. Um autor que eu pretendo abordar com vocês 4 obras. Na verdade são 3 obras, a última é dividida em 2 volumes. Que é a Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, Ciência e Política, 2 vocações, Economia e Sociedade, volume 1 e volume 2. Nesse vídeo de hoje eu pretendo falar da Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, que é a obra mais curta. Economia e Sociedade constitui-se de 2 volumes, cada um dos volumes contendo aproximadamente 500 páginas, e é a obra máxima do autor, né? Quando ele estava naquela fase bem madura já ele vai nascer em 1864, vai morrer em 1920, então é uma obra que ele escreve na parte final de sua vida e infelizmente ele morre sem concluir a obra. Por isso que pretendo abordar com vocês também até onde ele foi, o que ele abordou. É um autor que nos oferece definições de Estado, de indivíduo, de poder, de dominação, do que seria o fazer científico, da burocracia estatal, conceito que ficou muito famoso, embora bem pouco conhecido dele, que é o conceito de desencantamento do mundo. Então eu pretendo nessas obras, respeitando os temas que cada uma delas aborda, trazer uma noção sintética do pensamento weberiano por meio de seus escritos. Como de costume, eu tenho enviado para vocês uma apostila, a apostila do Weber é autor 09, nosso 9º autor que estamos trabalhando. E se vocês quiserem acompanhar, eu vou fazer as leituras das resenhas que eu lhes enviei. Eu resenhei essas 4 obras que eu falei para vocês, li, resenhei, então fica mais fácil fazermos as leituras e comentando. E à medida que surgir dúvidas, vocês podem perguntar tanto no vídeo, que vai ser postado no YouTube também, né, com o único intuito de servir como aula, e também em relação ao Classroom, vocês podem fazer pergunta por lá. Qualquer dúvida, não hesitem em perguntar. Professor, não entendi um conceito, porque a distância, assim, é mais complexo fazer essas explicações e essas nuances, né? Mais um sociólogo que está no contexto da Alemanha. Bom, vamos lá então. Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, na resenha que eu lhes enviei, está na página 3. Se puderem me acompanhar, a versão final é de 1920, essa que eu estou utilizando aqui é uma versão reeditada de 1920. Ética Protestante. O que seria essa ética protestante? O que seria o espírito do capitalismo? Se faz necessário fazermos uma volta aos princípios do cristianismo. O Weber é um autor que ele é muito influenciado por essa ideia, o seu pensar, né, enquanto economia, enquanto capitalismo. Ele está no contexto da sociedade do século XX, ali no início do século XX. A produção dele forte é nesse período que vence, né, no rompimento do século XIX e início do XX, até 1920, ano da sua morte. O que é esse espírito protestante? E esse espírito protestante, qual protestante? Surge em detrimento a qual tipo de pensamento? São perguntas que se faz necessário responder. Bom, não sei se vocês lembram, mas a Igreja Católica da Idade Medieval Europeia, principalmente, para não entrar tanto nessas nuances históricas, tinha por costume, por princípio, que essa ideia de acumular riquezas, essa ideia de você trabalhar, economizar, passar os seus recursos para os seus descendentes, essa ideia que nós temos hoje, né? Nós saímos, trabalhamos, adquirimos propriedades
e por meio da sucessão passamos nossos bens, se o tivermos, para os nossos descendentes, herdeiros necessários aí, herdeiros que escolhemos, enfim. Temos a tendência a trabalhar pensando em acumular alguma riqueza. E isso é uma das características principais do capitalismo. Mas nem sempre foi assim. E não é no Oriente, no Ocidente não foi assim. Porque a Igreja Católica acabava condenando esses atos, né? A gente sabe que a riqueza, toda aquela ideologia bíblica, né? Você não pode servir a dois senhores, a Deus e a Mamon, que se representa as riquezas. E então essa ideologia afetava o sistema. Só que um sistema como o capitalismo, para ele nascer de fato, ele precisa de uma necessidade de acumulação. O capitalismo ele só se sustenta se a sociedade em que ele está sendo implantado adquiriu os hábitos de consumo. Por que o capitalismo não se sustentou nas sociedades indígenas? Porque eles não têm esse hábito, estou falando grosseiramente aqui, né? Não posso falar por todas, eles não têm esse hábito de acumulação. Ao pensar, a economia indígena é muito voltada para o hoje e para o agora. Se eles tiverem bastante coisa, eles não vão guardar, eles vão chamar todo mundo e fazer uma festa. É diferente da tua ideologia. Você vai lá no mercado, você faz compra, a compra dá para o mês, você economiza salário para você poder comprar outras coisas. E o espírito do protestantismo, como que ele surgiu? Com as reformas protestantes, principalmente ali a luterana e a calvinista, para o capitalismo, mais a calvinista que a luterana, há uma transição na maneira de pensar a sua relação com o outro. O cristianismo anterior era muito baseado em uma ascese, no qual o indivíduo, tido como santo, se afastava das sociedades, dos bens materiais, vivia na mendicância, né? Então não era difícil você encontrar pelas ruas das grandes cidades europeias pessoas em trajes assim, esfarrapados, que uma hora não cortava a barba, não se cuidava, enfim, porque rejeitava todo o seu pertencimento ao mundo. Esses monges ascéticos, assim, cada um com suas crenças e dogmas distintos, sem entrar aqui na totalidade deles também, novamente, eles se afastavam do mundo como se dissesse, esse mundo não é para mim, eu pertenço a outra terra, né? Tem um hino até que diz assim, que da linda pátria estou bem longe, ou seja, a pátria desses monges ascéticos é do céu, não tinha como eles comungar com essa visão de mundo organizado, civilizado, mundo que consome, mundo que produz. Então, grande parte dos homens chamados de santos, que eram alvos de peregrinação onde estavam, se baseavam em se fechar em um monastério, né? A pessoa ficava fechada lá e dedicava sua vida a Deus, não tinha outro projeto além de orar, jejuar, mortificar a carne. Com o capitalismo, com o protestantismo, essa ideologia modifica um pouco. Em que sentido? O luteranismo, quando faz uma reforma, ele defende que a salvação é pela graça, né? Então, você não depende tanto do intermediário, você não depende tanto de ficar gastando para que, por exemplo, comprar o perdão, essas coisas, você pode alcançar a salvação. E o calvinismo? O calvinismo, grosso modo, pelo menos as igrejas ortodoxas calvinistas, defendia que o indivíduo, para alcançar o reino do céu, ele era predestinado. Então Deus lhe escolhia a pessoa durante o nascimento. E o que isso implica? Como eu saber se eu sou predestinado? Qual que é a visão mais direta? Como que a outra pessoa sabe se eu não vou ser alguém predestinado para o inferno ou se vou ser predestinado para o céu? E aí o calvinista tem uma maneira bastante peculiar de entender essa predestinação. Como que eu sei se Deus é comigo ou se Deus não é comigo? Pelas tuas realizações aqui no mundo. Então, quando você consegue ter uma propriedade, enriquecer, na época ter bastante filho, enfim, quando você prospera no mundo, você tende a dizer para o teu companheiro, para o teu irmão em Cristo ali, nossa, como que aquele irmão é abençoado, olha como ele está prosperando, olha como ele tem, sei lá, tantas cabeças de não sei o quê, tantos acres de terra. Então a ideia da moral, da ética protestante passa a ser uma ética voltada à acumulação. E o protestantismo, de maneira geral, condena a indolência.
ser fiel a Deus não é mais você pegar e se enclausurar em um mosteiro, se isolar do mundo. Ser fiel a Deus é você lidar com aquilo que você recebe, com os dons que recebe, e trabalhar de melhor maneira aquilo que Deus te deu. Afinal, se Deus te escolheu para a salvação, na perspectiva calvinista, se Deus escolheu para a salvação, para o reino dos céus, é natural que Ele te escolha aqui também e vá te honrar aqui na terra. Então essa concepção calvinista, ela vai fazer com que os homens se dediquem cada vez mais nas profissões, nos afazeres da vida diária, com vistas a mostrar para quem está de fora, olha, eu estou me dando bem, não é por minha responsabilidade, é porque Deus me escolheu, porque eu serei um dos salvos. E a doutrina calvinista ela tem um pouco de base no livro de Jó. Não sei se vocês lembram um pouquinho do livro de Jó da Bíblia, Antigo Testamento. No livro de Jó, quando ele estava o Jó era um homem rico, né? Super rico, repleto de filhos ali, tinha graça em tudo quanto é momento. E todo mundo olhava para ele e falava, nossa, esse é um homem de Deus, Deus deve amar esse homem. Aí de repente conta ali a lenda bíblica que o diabo tentou Deus, essa alegoria, né? Tentou Deus, vamos ferir, esse cara só não te odia, só não blasfema contra você porque ele tem tudo, quero ver se ele não ter nada. E aí o Jó, Deus aceita a brincadeira com o diabo ali, né? Falando grosseiramente e contando numa perspectiva histórica, não religiosa. E a mitologia diz ali que o Jó perdeu tudo, perdeu filhos, ficou doente, e todo mundo que olhava o Jó, as mesmas pessoas que falavam, nossa, você é abençoado, passaram a criticá-lo, você deve ser alguém rejeitado por Deus. Então, essa noção da pessoa que está sofrendo, da pessoa que está passando por dificuldade, provavelmente ela pecou em alguma coisa, se a pessoa está indo bem, provavelmente ela agrada a Deus, é uma noção que tem terreno fértil na mente de muitas pessoas. Daí o calvinismo conseguiu galvanizar para si essas funções. Vale ressaltar que o João Calvino, não tinha nenhuma pretensão para além da fé, pelo menos no que ele nos deixa transparecer em sua obra. Então não foi ele que montou o espírito do capitalismo na sua religião. O espírito do capitalismo, essa vontade de acumular, de desenvolver e de produzir, aproveitou-se dessa ética protestante, tá? Então, e o Weber faz essa análise, né, nesse livro que eu estou lendo para vocês, que eu não entrei, estou fazendo uma introdução longa, né, na ética protestante e espírito do capitalismo. O Weber mesmo faz essa análise. O Calvino, ele criou uma moral protestante e a moral superou o próprio Criador, né? Porque com essa moral foi possível pensar no desenvolvimento do capitalismo e na acumulação de riquezas. Contrariamente à Igreja Católica, que nos primórdios ali, como eu já reiterei com vocês, nos primórdios condenava essa acumulação como sendo um dos pecados, né? Um dos pecados capitais. Então toda essa nova noção religiosa, essas configurações oriundas da reforma, fizeram que o mundo se transformasse progressivamente, de modo a ser possível o desenvolvimento de um sistema capitalista. Eu vou fechar esse vídeo com 13 minutos, com esse contexto histórico. No vídeo 02 eu já entrarei falando diretamente da obra. O que eu comentei com vocês agora? Eu fiz um retorno explicando que durante a religião católica, quando o catolicismo estava florescendo por toda a Idade Média Europeia em especial, acumular riquezas era tido como um pecado. O homem santo era o homem que se enclausurava em um mosteiro, que abria a mão do mundo porque ele não tinha interesse no mundo, seu interesse estava lá no céu. E com a moral protestante, em especial a moral calvinista, parte do princípio que você, para ser alguém, você é escolhido por Deus para ir para o céu. Então, se você quer mostrar que você é escolhido, precisa aparecer alguns frutos na sua vida. Que tipo de frutos? Riquezas materiais, bênçãos, ausência de doença. E essa moral permitiu que os valores capitalistas adentrassem nesse novo sistema religioso, de modo que o capitalismo progressivamente foi desenvolvendo, em especial por meio de suas revoluções industriais, inicialmente na Inglaterra,
depois na Europa e posteriormente em todo o mundo. Falarei no segundo vídeo sobre o livro em si, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo.